Bíblia. Malaquias capítulo 3, no versículo 13. A palavra de Deus, ela diz assim, o título, né? A diferença entre o justo e o perverso. Olha isso. A Bíblia Sagrada, ela diz que existe uma diferença entre o justo e o perverso. Então, para nós chamarmos a atenção de Deus, não podemos ser perversos. Para chamarmos a atenção de Deus, não podemos ser desobedientes. Porém, para chamarmos a atenção de Deus, como diz a Bíblia, temos que ser justos. E uma pessoa justa é uma pessoa que faz coisas boas. Uma pessoa justa é a pessoa que ouve e obedece a Deus. E a Bíblia fala que existe essa diferença. Como existe a diferença entre a luz e as trevas. Como existe diferença entre o bem e o mal. Como existe essa diferença. Também em nós que servimos a Deus, entre nós que fomos feitos por Deus, tem que existir essa diferença. Porque é essa diferença que vai nos fazer diferente de todos. Não por ser melhor que alguém, não. Mas a diferença que vai nos diferenciar e nos tornar filhos é sermos justos. E a Bíblia diz assim, no versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Ouça isso com muita atenção e presta muita atenção nessa palavra. Diz assim, vou repetir. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, e o que temos falado contra ti? É uma pergunta. Deus, ele vem com essa palavra, dura foram as suas palavras para mim. Deus dizendo para você. Deus dizendo para nós nesta noite. As suas palavras estão sendo muito duras de ouvir. E quando nós falamos, nós estamos direcionando a nossa palavra para Deus. E é Ele que está ouvindo. E Ele está dizendo que as nossas palavras que têm saído da nossa boca é dura demais. E às vezes, quando Deus ele faz essa pergunta para nós, nós respondemos com outra pergunta. Mas, Senhor, o que é que nós temos falado que tem sido duro demais? E olha o que a Bíblia diz no versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Olha por que as palavras são pesadas. Estão sendo duras demais. Porque Deus está dizendo, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha isso. Tem pessoas que, em algum momento da vida dela ou dele, por alguma situação, às vezes a pessoa ela pensou consigo mesmo que não está valendo a pena servir a Deus, por causa da luta que a pessoa estava enfrentando, ou por alguma coisa que aconteceu com ela ou com ele, não da forma que a pessoa queria que acontecesse. E às vezes a pessoa ela fez essa pergunta, ela falou isso dentro do coração dela ou dele. Duro é servir a Deus. Não está servindo, não está valendo. Porque o que adiantou eu ouvir a voz de Deus? O que adiantou eu colocar em prática a palavra de Deus? É como se a pessoa dissesse, não está valendo a pena servir a Deus. Mas olha como Deus ele fala. Olha como Deus está dizendo. Porque às vezes não sai através de palavras, mas é o que está dentro do coração. É o que está dentro do coração. E Deus diz que duras são as palavras que saem da nossa boca. E é pesada demais.
E às vezes a gente pergunta, mas Deus, o que eu falei? E Deus está dizendo que às vezes dentro do nosso coração a gente fala que inútil é servir a Deus. É como se não valesse a pena. Mas ei, vale a pena sim. O que não vale a pena é você desistir agora. O que não vale a pena é você parar aonde você está e se entregar para o problema. Mas diz a Bíblia, continuando no versículo 15, olha isso, gente. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha como que as pessoas elas são, né? Às vezes o que acontece com a gente é isso. Nós passamos por situação que a gente para e pensa, não é possível. Eu estou servindo a Deus, eu estou obedecendo a Deus, eu estou indo na igreja, eu desci as águas, e às vezes a gente começa a olhar para a vida de outras pessoas que não servem a Deus. E às vezes a gente começa a pensar isso aqui, mas espera aí. Os impiedosos estão prosperando, os infiéis estão vencendo, aquelas pessoas que não temem a Deus estão dando a volta por cima. E é isso que Deus está ouvindo de nós. É como se nós disséssemos para Deus, olha, lá fora as pessoas não temem a Deus, mas está sendo cuidada lá. E eu que estou aqui buscando a Deus, não estou sendo cuidado por Deus. Ei, não faz isso, gente. Porque Deus está dizendo, as vossas palavras têm sido duras demais para mim. Você que é mãe, você que é pai, você que está aqui, quando um filho fala para você alguma coisa que dói, que você não queria ouvir, você sente, não sente? Às vezes você fala assim, poxa, é o meu filho, eu fiz tudo para ele. Eu dou até a minha vida por ele, se preciso for. Mas às vezes o seu filho, naquele momento de ira, de raiva, por algum momento, alguma situação, ele se virou contra você e falou isso diante de você. E você ficou triste. Pastor, mas por que o senhor está dando esse exemplo? Porque é o que nós estamos fazendo com Deus. E Deus está dizendo assim, está duro demais ouvir isso. A gente às vezes parar e pensar, poxa, as pessoas lá fora estão prosperando, estão fazendo tudo errado, estão prosperando, estão prostituindo, estão prosperando, estão traindo, estão prosperando, estão roubando, estão passando em cima dos outros, estão prosperando. E às vezes a gente ora e fala assim, peraí, o que está adiantando eu obedecer a Deus? O que está adiantando eu servir a Deus? O que está adiantando eu ir na igreja? O que está adiantando eu jejuar, servir a Deus? O que está adiantando? E Deus está dizendo que essas palavras estão sendo duras demais para ele. Duras demais. Porque uma das duas coisas você tem que fazer. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Porque Deus, ele mesmo diz, né, que a gente não pode ser nem frio e nem quente. A gente tem que decidir o que a gente quer. A gente não pode viver naquela vida morna. No livro de Apocalipse, ele mesmo diz, né, eu estou prestes a vomitar-te. Porque nós temos que escolher logo um caminho que nós temos que viver. Ou você acredita que as pessoas que estão lá fora vão ser felizes para sempre fazendo tudo que não presta, ou você acredita em Deus e crê que ele vai honrar você e a sua fé. Mas não pense o que você às vezes está pensando. Não deixe na sua cabeça ficar esse pensamento aqui gravado. Porque Deus está dizendo, está duro demais. Está machucando isso. Está doendo. Porque imagina um pai ouvir isso de um filho, porque é o que está acontecendo com Deus. Às vezes a gente passa uma situação que a gente começa a pensar assim, poxa, mas olha, você vê, eu estou aqui servindo a Deus, eu estou dobrando meu joelho, eu estou chorando aqui, eu estou me entregando, e olha para você ver as pessoas lá fora, estão fazendo tudo o que não presta, e aparentemente, olha como que eles estão vivendo. Ei, gente, Deus, ele está falando para você, as suas palavras estão sendo duras demais para mim, muito dura. E ele diz, no versículo 16, então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembrem
do seu nome. Versículo 17. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa o filho que o serve. Então o que você tem que entender é isso. Às vezes você está passando por uma situação e você está orando a Deus, confiando em Deus, e às vezes não aconteceu do jeito que você queria, mas entenda, os sonhos de Deus é maior do que o seu. O que nós temos que entender é uma coisa, às vezes você está servindo a Deus, buscando a Deus, e parece que as pessoas estão lá fora fazendo tudo errado, é que estão vencendo. Mas Deus está dizendo assim, ó, para esses que confiam nele, existe um memorial. E a Bíblia fala que essas pessoas que guardam, essas pessoas que servem, essas pessoas que confiam, essas pessoas que perseveram até o final, Deus está dizendo assim para elas. Mas não estou dizendo para as pessoas que estão machucando ele com palavras, dizendo as pessoas lá fora estão vencendo. Não. São pessoas que confiam em Deus, que sabem que Deus cuida, que Deus sara, que Deus protege, que Deus dá livramento. Para essas pessoas, Deus diz assim, ó, eles, para essas pessoas, serão para mim. Olha isso. Olha a promessa. Eles serão para mim particular tesouro. Particular, tá bom? Tesouro particular do próprio Deus. Naquele dia que eu preparei. Então Deus ele já preparou um dia. Mas esse dia ele é exclusivo para o tesouro particular dele. Então não olha para as pessoas que você está vendo lá fora, que às vezes aos seus olhos você sabe, está fazendo tudo errado e parece que está prosperando. Está fazendo tudo que não presta e parece que estão vencendo, parece que estão felizes. Mas Deus está dizendo assim, ó, vocês que confiam em mim, vocês que creem que eu vou trazer a vitória para o dia de amanhã, vocês que creem em mim que eu dou livramento e eu que salvo almas, Deus está dizendo para vocês, vocês são para mim um tesouro particular. Porque eu preparei um dia, escuta isso, gente. Porque eu preparei um dia. Diz o Senhor dos Exércitos, eu vou poupá-lo-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então escuta, o filho que o serve. Então sirva a Deus. Continue firme no seu propósito. Não desista, gente. Creia. Acredita que o seu Deus é poderoso para te honrar. Ele é poderoso para te honrar. Ele vai honrar a sua fé. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Se aparentemente as pessoas que estão lá fora fazendo o que não presta estão vencendo, imagine o que Deus vai fazer na sua vida se você servir a Ele. Seja um filho que serve. Seja um filho que obedece. Porque se você for esse filho que serve, Deus está dizendo para você, vocês serão para mim um tesouro particular. Diz o Senhor dos Exércitos. Então não é o pastor que está falando para você. Não é o Jefferson que está falando para você. É o próprio Deus confirmando através da palavra. Vocês serão para mim, Deus dizendo, um tesouro particular. E eu vou poupar vocês, como um pai poupa o seu filho que o serve. Deus tem muito mais para te entregar do que o mundo tem para te oferecer. Mas, pastor, tem muita coisa aí fora que eu preciso. Como a roupa, como o aluguel da casa, como abrir um negócio, como colocar meu filho na escola. No mundo tem muitas coisas, sim, no mundo tem. Mas entenda, não é você que vai correr atrás dessas coisas. Mas é Deus que vai te abençoar e vai fazer que essas coisas corram atrás de você. Porque depender, nós não iremos depender das coisas do mundo. Nós iremos depender de Deus. E dependendo de Deus, Deus vai cuidar da nossa vida. Você acredita nisso? Porque ou você vive na dependência do mundo, escravo dele,
ou você vive na dependência de Deus e Deus acrescenta na sua vida. Lembre, Deus disse: eu sei que você precisa de todas elas. Ele fala, você precisa. Deus sabe, gente, que você precisa de roupa para vestir. Deus sabe que você precisa de comida para se alimentar e alimentar os seus filhos. Deus sabe de todas essas coisas. Mas Deus está dizendo, ou você confia no mundo e vive correndo atrás das coisas do mundo e nunca alcança, porque lá fora o que você está vendo é armadilha. É armadilha. Porque às vezes você olha para alguém lá fora e fala assim, mas espera aí, fulano de tal tá bebendo, tá se prostituindo, tá se drogando, tá fazendo tudo que não presta lá fora e olha lá e tá vencendo. Irmão, isso aí é armadilha. Para você ser escravo das coisas do mundo. Mas Deus não quer que você seja escravo do mundo, Ele quer que você seja servo de Deus, filho que serve a Deus. Porque Deus sabe que você precisa de todas essas coisas, mas Ele vai acrescentar na sua vida. Deus vai acrescentar. Ele vai acrescentar o valor para você pagar o seu aluguel. Ele vai acrescentar sabedoria para você abrir o seu próprio negócio. Ele vai acrescentar para a sua vida paz, união, prosperidade, amor, fidelidade no seu casamento. Ele vai colocar isso porque Ele sabe que você precisa de todas essas coisas. Ele sabe. Mas você também tem que entender. Ou você corre atrás dessas coisas, ou você será filho de Deus e o serve, e Deus vai fazer todas essas coisas correr atrás de você. Aí você que vai ter que escolher. Ou você vai viver correndo atrás de uma coisa, ou você vai servir a Deus, e Deus vai fazer todas essas coisas correr atrás de você. Porque Deus é o quem honra. Deus é quem faz. E o que eu estou lendo para você está na Bíblia. Está na Bíblia. Para terminar, diz assim, ó. Então, olha isso. É você que vai ter que escolher. É você que vai ter que escolher. No final, é você quem escolhe. Deus pode estar me usando aqui agora para pregar a palavra para você. Eu posso estar lendo para você a mensagem, mas quem escolhe é você. E olha o que a Bíblia diz no final. Versículo 18. Então, vereis outra vez a diferença. Tá vendo de novo a diferença? Deus está dizendo, vereis outra vez. Quer dizer que já aconteceu uma vez. Então vai acontecer de novo na sua vida. Pela escolha que você vai fazer. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre quem serve a Deus e quem não serve. Você acredita na Bíblia? Porque às vezes a gente fica com esse pensamento, esse sentimento. É o que no começo da mensagem. Porque às vezes a gente vê tanta pessoa fazendo tanta coisa errada e parece prosperando. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo tudo errado e parece que está feliz. E às vezes começa a pensar, poxa, é inútil servir a Deus, é inútil. É o que está escrito na Bíblia, eu não estou falando para você, é o que está escrito na Bíblia. Em livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 14. É o que as pessoas pensaram. Mas ei, Deus está dizendo, eu vou fazer a diferença de novo. E a diferença vai ser essa, entre quem serve a Deus e quem não serve. Entre o justo e o perverso. Aí você tem que escolher de qual lado você vai estar. Se é correndo atrás das coisas do mundo fazendo o que é errado, ou é servindo a Deus e crer que Ele vai fazer todas as coisas correrem atrás de você e alcançar a sua vida. É você quem escolhe. Deus está dizendo para você hoje, filhinho, eu estou guardando vocês como tesouro particular para o dia que eu preparei. E como um pai poupa o seu filho, eu vou te poupar. E de novo, haverá diferença entre o justo e o perverso. Entre quem não serve a Deus, entre quem serve a Deus e entre quem não serve. Então é você quem escolhe. Será que é inútil servir a Deus? Será? Será que é inútil ouvir e colocar em prática a palavra de Deus? Será que é inútil? Porque, como diz a Bíblia, para mim não é inútil não. Porque Deus está dizendo, vereis outra vez a diferença
Então Deus vai mostrar se existe diferença. Quem serve a Deus é obediente, é fiel. E quem não serve faz tudo errado e desobedece. Ele está dizendo, eu vou mostrar a diferença para vocês. Se vale a pena ou não servir ao Deus Todo-Poderoso. Recebe hoje essa palavra sobre a sua vida. Deus, ele está mudando a sua história. Nós somos tesouros particular que o próprio Deus separou para o seu dia, para o grande dia. E Deus está dizendo para mim e para você, somos tesouro particular do Senhor. Não seja deslumbrado com as coisas do mundo, gente. Não se deslumbre com as coisas do mundo. Lembrando, nós precisamos de muita coisa que tem no mundo, como casa, trabalho, pagar as contas. A gente precisa, somos servos de Deus, então temos que viver certos. Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. Mas não olhe para o mundo com esse sentimento. Fulano de tal está lá fora fazendo tudo errado e ele está vencendo. E eu estou buscando a Deus e está tudo dando errado. Não pense assim, gente. Essa palavra machuca. Machuca quem? O pastor? Não. Machuca o próprio Deus. A mensagem que eu li para vocês está no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 13, gente. Se você puder depois ler de novo, repete de novo essa mensagem, lê novamente antes de dormir para você entender. Não é as minhas palavras. É a palavra do próprio Deus. Foi o que o povo falou. O povo lá atrás falou. Inútil é servir a Deus. Não diga isso, porque é duro demais essa palavra. É muito duro ouvir isso. Mas Deus está dizendo, aqueles que creem em mim, aqueles que me servem, aqueles que são servos, aqueles que se tornaram filhos, eu separei eles. E eles são propriedade minha, particular minha. Deus está dizendo assim para você, ó. Eu separei você para mim. Então Deus está dizendo para você isso. Você está sendo separado por Deus para algo poderoso. Eu posso dizer mais, para algo lindo, para algo extraordinário sobre a sua vida. Deus está mudando a sua sorte. Deus está trazendo a vitória para a sua vida. Só creia que o seu Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele falou. Glória a Deus. Essa é a fé que move a mão de Deus para a nossa vida. Essa é a fé que move montanhas. Glória a Deus. Você que recebe essa palavra no seu coração, eu gostaria que você dissesse, né, para você mesmo, eu recebo e tomo posse dessa palavra. Depois de você receber e tomar posse dessa palavra, eu quero que você digite aqui nos comentários, gente, mas digita com muita fé, com muita fé. Você vai digitar assim, ó, eu sou tesouro particular do Senhor. Digita aí, missionária, e fixa aqui para as pessoas saber o que ela vai digitar. Pode digitar, mas digita com fé, gente. Eu sou o tesouro particular do Senhor. Digita isso. Digita com fé, gente. Mas digita, você vai digitar, mas pensando, eu sou um tesouro particular de Deus. Digita isso. Digita com fé, gente. Porque a vitória é do povo de Deus. E Deus vai fazer a diferença novamente entre o justo e o perverso. Entre quem serve a Deus e quem não serve. Você acredita que Deus vai fazer essa diferença? Você acredita que vale a pena servir a Deus? Porque ele está dizendo, eu vou fazer a diferença. Você acredita que vale a pena servir a Deus? Olha o povo de Deus aí, Luciano, olha aí, eu sou tesouro particular, Leiliane, Rosa Neves, Aparecida, olha que vitória. Digita com fé, gente. Eu sou o tesouro particular do Senhor. Pode dizer isso, porque Deus está te separando. Pastor, é porque o senhor está profetizando? Não, é porque a Bíblia diz. É porque você está aqui. Sabe aquela palavra que as pessoas falam assim, ó, fulano de tal estava no lugar certo, na hora certa? Ou então, pode até falar em outra coisa, né? Estava no lugar errado, na hora errada. Mas você está no lugar certo e na hora certa. Porque não é o pastor que está determinando. Você ouviu da própria boca de Deus. Como assim, pastor? Da boca de Deus é a Bíblia.
A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz dele. Ele só me usou para pregar para vocês aquilo que ele queria, aquilo que ele quer falar para o seu coração hoje. Olha a irmã Elisângela, a dona Dé, Márcio, olha que benção aqui o povo colocando, eu sou tesouro particular do Senhor. Que maravilha, gente. Isso é poderoso. Isso é poderoso. A gente vai fazer a oração com um copo com água.